Ok? No nosso segundo vídeo nós vamos tentar mostrar como é que funciona a regência verbal com os verbos transitivos, preposicionados e não preposicionados. Lembrando que, para a gente lembrar das preposições, né? Temos aquela dicasinha do a, de, em, para, compor, né? Você forma a frase a, de, em, para, compor. E algumas variações, né? São as preposições mais usadas. E nós vamos mostrar como é que isso vai ocorrer no caso da regência verbal. Primeiro, verbo namorar. Né? Geralmente, quando nós vamos usar o verbo namorar, colocando ele em uma frase, a gente acaba falando eu namoro com fulana, eu namoro com cicrana e assim sucessivamente. O problema é que esse verbo namorar, ele é transitivo direto, ou seja, ele não precisa de preposições. Então, quando você diz que está namorando com alguém, eu namoro com a Ávila, para a gente usar os nossos coleguinhas aí da sala, eu namoro com a Ávila, dá a entender que eu tô com a Ávila está namorando alguém e eu estou fazendo companhia para ela. Né? Então, geralmente, a ideia, a informação passada na frase é essa. A Ávila está namorando com alguém e eu estou com ela, fazendo uma companhia. Né? No popular, a gente diz segurar a vela. Né? Então, a ideia da frase é essa. Porque o verbo namorar ele é transitivo direto, então ele não precisa de preposição. Forma correta de usar o verbo. Eu namoro você. Pronto. Sem preposição nenhuma. Verbo transitivo direto. Porque ele não precisa de preposição. Nunca usar com o verbo namorar algum tipo de preposição. Segundo exemplo. Obedecer. A palavra, o verbo obedecer, ele é um transitivo indireto. Então ele vai ter que ter preposição. Transitivo indireto. Tanto interessante, tanto o obedecer como o desobedecer, né? que tem a mesma raiz, portanto tem a mesma função. Obedeço às leis. Observa que ele está craseado, né? O A está craseado. Por que é que o A está craseado? Porque é a junção da preposição a. Obedeço, quando eu digo obedeço, eu já tenho que colocar a preposição. Obedeço a alguém ou alguma coisa. E a palavra lei, como é um substantivo feminino, precisa de um artigo a. A lei. Então, quando a gente faz a junção dos dois, né? A craseado, né? Então, obedeço às leis. É por isso da crase, né? Que é a preposição e o artigo do substantivo que está à frente. Deu para entender? Detalhe, né? Depois a gente vai fazer a leitura do material que tem no livro e qualquer dúvida a gente vai estar online para estar dando mais algumas explicações caso seja necessário. Outro exemplo claro. Verbos agradecer, pagar, perdoar. Se for usado com pessoas, para pessoas, sempre vai ter a preposição, vai ter que usar a preposição. Se na frase eu vou dizer que eu estou agradecendo a uma pessoa, estou pagando a uma pessoa, estou perdoando alguma pessoa, usar com preposição. Agora, se eu for agradecer, pagar ou perdoar a alguma coisa, algum objeto, né, eu não uso preposição. Aí os exemplos. Agradeço a ti pela ajuda. Agradeço a ti pela ajuda. Então você me ajudou, estou agradecendo a você. Preposicionado. Então se eu digo paguei a dívida, então eu não estou pagando a pessoa, estou pagando a um elemento. Estou pagando a dívida. Então não tem preposição. Mas professor, tem o a aqui.
o a, do mesmo jeito da crase aqui, na segunda frase, é um artigo e não uma preposição. Né? Artigo, porque a palavra da frente é feminina. Então, artigo definido, que a palavra da frente é feminina. Né? Não é, a função desse a aqui não é uma preposição. Então, são essas nuances que acabam fazendo com que a gente balance um pouquinho nessa disciplina aliás, nesse assunto de regência verbal. Então, como eu estou pedindo para vocês, atenção nesse conteúdo, porque para que ele não se torne uma casca de banana na nossa VGV final, ok? Então, daqui a alguns instantes a gente está voltando com o terceiro vídeo de regência verbal. Cuida!